presença do Senhor. Obrigado, porque estávamos perdidos. Nosso destino era o lago do fogo, de enxofre, mas hoje nós temos um destino certo, um destino celestial, Senhor. Obrigado, obrigado, porque o Senhor nos amou tanto, 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 que enviou o seu Filho para morrer por nós. Obrigado, Pai, obrigado. Nós queremos fazer valer a pena esse sacrifício. Nós queremos que Jesus olhe para o fruto do seu penoso trabalho em nossas vidas e se alegrem. Não queremos viver de qualquer jeito. Queremos fazer valer a pena todo o sacrifício que Jesus sofreu para nos trazer salvação. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não estamos aqui por acaso. O Senhor nos juntou. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque queremos aprender de você, porque queremos ter a nossa vida transformada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito esteja tratando com cada um de nós nesta noite. No nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar corações abertos, ouvidos abertos para receber a preciosa palavra e obedecer. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado porque a palavra é tua, Senhor, porque o povo é teu, Pai, porque a unção é tua, Senhor. Eu me coloco diante de você, Senhor, para que o Senhor possa me usar, Senhor, e falar com eles, assim como o Senhor tem falado comigo, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigada. Vocês podem sentar. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. A gente está num mês falando de discipulado, né? Estamos acabando hoje esse tema que o Senhor colocou no coração de pastor Eduardo. Aprendemos durante um mês inteiro, né? Sobre discipulado, de diversas formas, através de várias bocas diferentes. E a gente vai terminar hoje esse assunto. E o tema é discipulado e missões. Levar a mensagem de Jesus ao mundo. Aleluia. Aleluia. Como eu falei, ele veio. Ele morreu no meu e no teu lugar. Aquela cruz, escuta uma coisa. Aquela cruz era para mim e para você. Nós é que merecíamos estar lá. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu. Ele foi até o fim. Porque ele veio a essa terra com um propósito. De morrer por mim e por você. E para nos trazer de volta para Deus. Amém? E deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus, ele não foi fácil para ele estar naquela cruz. E a gente vê em uma das orações dele, ele chega para o Senhor e diz: Pai, se você puder, passa de mim esse cálice. Jesus era Deus, mas ele se dispôs da majestade para poder vir aqui. E ele veio aqui na terra como um homem, como eu e como você. Ele tinha a mesma carne que nós temos. Ele tinha as mesmas emoções que nós temos. E a carne dele não queria passar por aquilo. Ele estava sofrendo por isso. Mas ele disse: Senhor, se puder, passe de mim. Vai ser difícil. Se puder, passe de mim. Mas ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Deixa eu te contar. A carne está o tempo inteiro dizendo para nós mesmos: ei, vai não faz isso aí não. Porque a carne é terrena. Sabe que a gente veio do pó? A nossa carne é terrena. E a nossa carne, ela quer coisas terrenas. Coisas contrárias à vontade de Deus. Nós somos um espírito, temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O nosso espírito, nascido de novo, ele quer as coisas do Senhor. Mas a nossa carne não. E a Bíblia diz que o espírito milita, a carne milita contra o espírito.
Mas Jesus, ele sabia porque ele tinha vindo. Ele sabia porque ele tinha vindo. Ele veio para a cruz. Ele veio com esse propósito de nos trazer de volta para Deus. E ele foi até o fim. Senhor, que a tua vontade seja feita. Não a vontade da minha carne. Não a vontade das minhas emoções. Mas a tua vontade, Senhor. E quando ele ressuscitou, ele encontrou com Maria Madalena e Maria, e ele disse assim, ó, diz para os outros que encontram comigo lá na Galileia, manda eles irem para lá, eu tenho uma coisa para comunicar para eles, eu tenho algo para passar, manda eles irem para lá. E aí, se você quiser abrir aí, lá em Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim, versículo 16, os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem alguns que duvidam, né? E o versículo 18 diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha aí agora, o que é que Jesus manda? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer algumas coisas. Não é assim não que está na Bíblia de vocês? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que vive como se tivesse isso. Obedecer a algumas coisas, aquilo que me convém, aquilo que eu concordo. Não é bem assim, né? Porque estamos vivendo o tempo da graça. E a graça nos dá o direito de viver de qualquer jeito. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Sabe o que é que a graça faz com você? A graça te dá a capacidade de obedecer tudo que está escrito. A graça te dá a capacidade de não errar. A graça te dá a capacidade de não pecar. A graça te dá a capacidade de resistir aos desejos da carne. A graça te dá a capacidade de botar as tuas emoções no lugar dela. Amém. Aleluia, graças a Deus pela graça de Deus na nossa vida, que nós não precisamos viver como o mundo vive, nós não precisamos andar como o pastor Giacomo está aqui com cheiro de fumaça. Não sei se você estava aqui numa ministração dele, ele disse assim que o maior número de pessoas que morrem num incêndio não é porque elas foram queimadas, não é porque elas sofreram queimaduras, é porque elas inalaram fumaça. Cuidado para não inalar fumaça. Ah, mas é só um pouquinho. Mata. Mata. Cuidado. Amém? E ele disse, ensinando-os a obedecer tudo. Repita comigo, tudo. Tudo, não são algumas coisas, não é o que nos convém. A obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Aleluia. Então o Senhor diz para nós irmos, para nós pregarmos, para fazermos discípulos e ensiná-los a obedecer. Nós somos discípulos que formamos discípulos. Amém? E como discípulos do Senhor, nós temos cumprido isso. Nós temos ido, nós temos pregado, nós temos evangelizado, nós temos ganhado as nações. Mas na frente eu vou falar para vocês que existem várias formas de fazer isso. Mas o que a gente vê hoje em dia é que poucas pessoas têm feito isso. A maioria está lá, sentada, né? Desfrutando da sua própria vida, olhando para o seu próprio umbigo e esquecendo que nós fomos chamados, não para a nossa vida, mas para outras vidas. Amém? Aleluia. Então, hoje a gente vê que existe uma frieza. Não sei se você percebe, mas existe uma frieza. As pessoas, elas vivem de forma leve, né? sem se aprofundar em Deus, no raso, sem mergulhar, né? Com a aguinha só pelos pés. Não sei se você percebe isso, mas isso acontece muito
não se aprofunda na palavra. Eu vou para o culto no domingo, tá bom demais. Tá não, meu irmão. Vir para o culto só no domingo é muito pouco. Você precisa buscar o Senhor todos os dias. Amém? Então, a gente tem sido, muitas vezes, preguiçosos espiritualmente. Por isso que a gente não está cumprindo o ID. Porque eu estou cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas se chamar para fazer alguma coisa que tua carne gosta, tu encontra rapidinho motivo para se levantar e ir. Mas sentar e ler a Bíblia, a carne não gosta, irmão. Vamos falar a verdade? A carne não gosta disso. Não gosta. Então, por causa dessa preguiça espiritual, a gente não tem orado, não tem lido a palavra e se contenta só com essa papinha do domingo, que é uma bênção a gente estar aqui. Gente, é maravilhoso. É o lugar onde vocês devem estar, é o lugar onde a gente está. Venha para 2 cultos. Eu e minha família, a gente vem os 2 cultos. São 2 cultos, de 4 horas da tarde e 6 horas, e são palavras diferentes. Vem-se embora, se encher da palavra. Mas não se contenta só com isso, porque tem mais. Deixa de preguiça. Deixa de preguiça e buscar o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, você tem que mandar a preguiça embora da sua vida. Amém? E a gente está falando de formar discípulos. Estamos, vocês vão entender tudo. Aleluia. Egoísmo. O egoísmo tem feito a gente não sair do lugar. Tem feito a gente continuar onde está. Está tudo bem, eu estou bem, minha família está bem, os meus estão bem, então está tudo bem, não mexa comigo. Porque a Bíblia diz que nesses últimos tempos o amor ia esfriar e as pessoas se tornariam egoístas. Vixe, esse negócio está passando muito rápido, esse relógio. Então, mas não deve ser assim conosco. Deus não nos chamou para os nossos somente. Temos que alcançar os nossos, mas Ele nos chamou para alcançar o mundo. Tem um mundo inteiro, amém? Para alcançarmos. Aleluia. Muitas vezes a gente está tão envolvido com tanta coisa lícita, trabalho, estudo, faculdade, colégio, tudo certo, é tudo lícito, mas isso não pode envolver você ao ponto de tirar você das coisas do Senhor. Amém? Ao ponto de tirar você do caminho, ao ponto de tirar o seu tempo de estar com Ele. A gente tem procurado a aprovação, curtidas, seguidores. Eita, mas deixa eu te contar uma coisa, só uma aprovação é importante. Só uma aprovação importante é você chegar diante do Senhor e Ele dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você pode se empenhar para conseguir essa aprovação? Amém? Você pode dizer não para a sua carne e dizer sim para as coisas do Senhor? Você está vivendo a sua vida para no final ouvir isso do Senhor? Amém? São coisas duras, né? Mas eu ouvi isso primeiro, viu? Sabe que todas as vezes que a gente vem ministrar, o Senhor fala primeiro com a gente. E eu disse, Senhor, eu quero passar para eles da forma que eu estou ouvindo. E eu espero que eles recebam da forma que eu estou recebendo. O Senhor nos ama. E por isso que Ele nos corrige. Por isso que Ele nos traz para perto. Amém? Aleluia. Então eu queria ler para vocês o que significa discípulo. Discípulos formam discípulos. Amém? Discípulos no dicionário significa ser o discípulo de alguém, seguir os preceitos e instruções. Tem tanto discípulo do Senhor, né? Eu sou discípulo de Jesus, várias pessoas estão dizendo isso, mas a vida dela está mostrando, ela está seguindo as instruções, está seguindo os preceitos. Como é que tem sido a nossa vida? Como é que a gente tem vivido como discípulo? Amém? Fazer discípulo, ensinar e instruir. Seguir não é saber. Seguir não é só saber o que Jesus disse. Não é só conhecer as instruções. Deixa eu te contar, o diabo ele sabe e conhece todas as instruções, ele conhece a palavra inteira.
Então, até o diabo conhece e sabe desses preceitos e dessas instruções. A diferença está em seguir. A diferença está em obedecer. Amém? Eu também li no livro uma definição de discípulo que eu amei. Ele diz assim que discípulo é um seguidor disciplinado. E ele diz assim, portanto, um discípulo de Jesus Cristo é alguém que tem permitido que a palavra de Deus e o Espírito de Deus discipline o seu estilo de vida. Estilo de vida é alguém que tem permitido que a palavra de Deus e o Espírito de Deus disciplinem seu estilo de vida. Estilo de vida, ele está falando de tudo, de toda a sua vida. Não é uma área da sua vida, é permitir que o Senhor te discipline. Amém? Aleluia. E aí eu também peguei o significado da palavra disciplinado. E a palavra disciplinado diz, o significado é que se disciplinou, que obedece à disciplina, que passou a seguir determinada ordem, método ou regra, metódico, ordenado. A palavra disciplinado deriva do latim disciplinatus, que significa habituado, acostumado. Olha que interessante. Um discípulo disciplinado, que se disciplinou, que se obrigou a fazer o que é certo, que obrigou a sua carne a obedecer a palavra, ele vai se tornar disciplinado. Ou seja, ele vai se tornar habituado, acostumado. Olha que interessante. Isso quer dizer que no começo vai doer. No começo vai ser difícil. No começo a carne vai gritar. Mas ela vai se acostumar com aquela disciplina. Ela vai se acostumar com aquela disciplina. Ela vai se tornar habituada. Porque ela foi treinada àquilo. Amém? Você pode abrir comigo lá em 2 Timóteo 2. Aleluia, obrigado, Senhor. 2 Timóteo 2, eu vou ler com vocês a partir do verso 3. 2 Timóteo 2:3 diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Versículo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Isso é Paulo falando. E Paulo ele nos traz 3 tipos diferentes de homem para nos dar um exemplo. Ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do agricultor. Amém? Vamos ver um pouquinho de algumas características dessas pessoas. Um soldado, ele é alguém que é disciplinado, né? É uma pessoa disciplinada, é treinada. Ele é treinado para obedecer ordens. Ele não pensa se aquele comando que ele está recebendo, se ele quer ou não. Ele sabe, missão dada é missão cumprida. Já era, obedece. Amém? E nós, como soldados de Cristo, devemos ser assim. Por que está questionando ao Senhor? Ah, Senhor, mas agora não. Eu acho que isso é mais para frente. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Um soldado, ele não tem direito de dar sugestões. Ele obedece à ordem que é lhe dada. Muitas vezes a gente se alegra, né? E a gente até canta: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Como é? Ele é mesmo teu general? Você está seguindo os passos? Você está seguindo as instruções? Não, Senhor, é porque agora eu comecei nesse trabalho novo. E você sabe, né?
Eu tenho que dar o melhor de mim para conseguir chegar no topo. Deixa eu te contar uma coisa. Se esse trabalho te afasta do Senhor, repense. Repense. Não é porque a oportunidade é maravilhosa demais que é de Deus. Tem pessoas que dizem assim, se der tudo certo, se eu passar por todas as fases das entrevistas, tudo e conseguir é porque é de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Para e escuta. Ele sabe o que é melhor para você. A gente só consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos, mas ele vê além. Amém? Então seja como um soldado submisso à autoridade do Senhor na tua vida. E rápido em obedecer. Se o soldado demorar demais a obedecer uma ordem, pode ser fatal. Pode ser fatal para ele. Ele precisa ser rápido em obedecer. Amém? Você está no exército de Deus. Aleluia. Então, quanto mais treinado e disciplinado o soldado é, menos ele irá errar. Quanto mais nós disciplinarmos e treinarmos as nossas emoções e a nossa carne, menos a gente vai errar. Porque a voz da carne e das emoções vai ficando bem baixinha. Mas deixa eu te contar uma coisa, que também é verdade. Quanto mais você desobedecer, quanto mais você desconsiderar a voz do Espírito, mais difícil vai ficar de você reconhecer essa voz. Você vai se tornando, como é que eu posso dizer, insensível a essa voz. Porque o Senhor fala e você não obedece. Aí Ele fala de novo, você desconsidera. É desse jeito? Não, Senhor, é do meu jeito. Você vai ficando insensível. Amém? Ou ai de mim? Aleluia. Aleluia. Você não é de você mesmo, sabe? Deixa eu te contar uma coisa. O soldado, ele tem que estar pronto para ir onde ele é mandar. Ele tem uma guerra, você tem que ir para a guerra. Ele vai. Ele não é dele mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Você não é de você mesmo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pensa que é dono do seu nariz para fazer o que você quer. Deixa eu te dizer, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter a consequência das suas escolhas. Amém? Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele nos deu livre-arbítrio. E se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser obedecer, você não obedece. Mas você vai ter as consequências da sua escolha. Aleluia. Amém? Então, os soldados não dão sugestões, eles obedecem. Quando o Senhor deu os 10 mandamentos, né, no Velho Testamento, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não foram instruções, foram mandamentos. Mandamentos para serem obedecidos. Quando Jesus falou lá em João 13:34, João 13:34, Jesus disse assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. É um mandamento, é um comando, é uma ordem. Se não fosse, Jesus tinha dito, se você quiser, se você achar que deve, se for conveniente para vocês, amem uns aos outros. Não foi assim. Ele disse, amem uns aos outros. Foi um mandamento, foi um comando, e como bons soldados do Senhor, a gente obedece. Amém? Então, ao soldado só lhe é dado o direito de obedecer. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a viver conforme você quer aqui nessa terra. Vamos olhar um pouquinho as características do atleta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vocês podem abrir aí. 1 Coríntios 9, 24. Eu vou lendo aqui porque o tempo está correndo. Diz assim, vocês não sabem
que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um rigoroso treinamento para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso é Paulo falando. Ele nos falou, a gente viu umas características do soldado e agora a gente vai ver umas características do atleta. Ele se esforça, ele passa por um treinamento rigoroso, ele sofre. Eu lembro de um amigo da gente que corria, os pés tudo machucado, unha caída. E aí ele passava um esparadrapo, ia lá correr de novo, se esforçava para correr aquela maratona, dando sangue, porque saía sangue do pé, era todo roxo, todo machucado. Mas ele tinha um alvo, ele queria correr aquela maratona, ele queria ganhar aquele prêmio. O quanto a gente tem se esforçado para correr a carreira que Deus colocou diante de nós. O quanto. Render-se às demandas da carne irá produzir um senso de condenação na sua vida e irá destruir sua confiança diante de Deus, assim como sua ousadia com o diabo. Quando a gente está se rendendo às demandas da carne, gera uma condenação, porque eu sei que estou errada. Então gera condenação. Falta ousadia para lidar com o diabo, porque eu sei que eu estou errada. A Bíblia diz que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Você se arrepende e Ele te perdoa. Mas no lugar de estar se arrependendo, para de pecar. Para de se render às demandas da carne. Para de deixar a carne prevalecer. Treine essa carne. Treina. Um treinamento duro. Que vai doer, vai sangrar, vai chorar. Mas e daí? Eu estou correndo para um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou olhando para algo muito maior. Eu não estou olhando para prêmios terrenos, eu estou olhando para o meu prêmio que é eterno, que é celestial. Amém? Aleluia. O Senhor está falando contigo? Aleluia. Nós temos que renovar a nossa mente. Amém? Só assim nós vamos conseguir avançar em Deus. Todo mundo quer desfrutar da boa, da perfeita, da vontade, da agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você quer? Então esteja disposto a sentar todo dia, ouvir a palavra, ler a palavra e renovar a mente. Porque experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus é uma consequência do que você fez antes. Amém? Você sentou, você renovou a sua mente, enfim, você vai poder desfrutar. Eu vou abrir aqui nesse versículo só para ler em Romanos, bem rapidinho. Romanos 12, 1. Ele diz assim: rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam. Sacrifício é sacrifício. Você já viu sacrifício sem dor? Não, então vai doer. Vai doer na carne, vai doer nas emoções, mas ofereçam-se a Deus, porque esse é o culto racional, é dizer não para a demanda da carne, é dizer não para as emoções e dizer sim para o Senhor. Amém? Aleluia. Então, o corredor, ele treina a carne, ele sofre, ele se machuca com um alvo. Ele sabe o que quer alcançar e ele treina para isso, ele se esforça. Ele não come qualquer coisa. Tinha que falar de comida, né, Rocha? Ele não come qualquer coisa. A dieta dele é regrada. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você quer chegar até o fim da sua carreira, para de comer tudo que você vê pela frente. A carne gosta, né? Comida. É comida, eu gosto de comida. Qual é a comida que eu gosto? Aquela que é muita.
ficando doente. Como é que você vai correr a carreira que Deus tem para você? Ai, mas minha diabetes está lá em cima, mas eu não resisto a um docinho. Treine sua carne, subjugue a sua carne. Você tem uma carreira para correr. Você quer morrer antes do tempo? Então treine a carne também na alimentação, amém? Tinha que falar um pouquinho disso. Aleluia. Aleluia. Bolo de rapadura é bom? Bolo de rapadura é maravilhoso, mas é para as exceções. Bolo de rapadura não é para todo dia, nem é para toda semana. É para aqueles dias especiais. Amém? Porque nós temos uma carreira para correr e não vamos nos empanturrar de toda porcaria que aparece na nossa frente. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que nós precisamos para nutrir o nosso corpo, o Senhor fez. Ele deixou tudo aí pronto para a gente. Então procura o que Deus fez para se alimentar. Amém? Hashtag fica a dica. Aleluia. Então, um maratonista, um corredor, né? Existem corredores de pequenas distâncias e de grandes distâncias. A corrida que nós temos no Senhor é de longa distância. Então, não viva como se fosse de pequena distância, não. Presta atenção. Então, ele corre uma maratona e a maratona mais longa, né? Acho que é de 42 quilômetros. Tem um percurso. Eles não dizem assim, ó, a maratona é 42 quilômetros. E cada um sai correndo para o canto, é assim? Não, tem um percurso. Ele precisa ir naquele percurso. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. Ele não pode sair dali. Ele tem que continuar naquele percurso. E deixa eu te contar. Nesse percurso tem água para ele se refrescar. Nesse percurso tem pessoas dizendo, vai, você consegue. Continua, não desiste. Se ele for pelo percurso errado, não vai ter água e ele vai estar sozinho. Ele tem um tempo para terminar aquela maratona. E ele pode passar desse tempo. Mas se ele passar do tempo determinado, não vai ter ninguém esperando por ele no fim. Na linha final, não vai ter ninguém esperando por ele. Não vai ter ninguém torcendo por ele, aplaudindo os esforços dele. Amém? Na nossa linha de chegada tem Jesus. Tem Jesus esperando por a gente. Não saia do caminho. Não fique andando. Gente, tem uma linha, né? A estrada, o caminho tem uma linhazinha assim, né? Para delimitar. Não fica andando na beirinha da linha, não, minha gente, pelo amor de Deus, já saindo do percurso. Cuidado para se manter no percurso. Se treine a sua carne para ir não sair do percurso. Fique no percurso que Deus tem para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se por acaso teu pé tropeçar, volta. Não fica lá não, volta que ele está pronto para estender a mão e te trazer de volta. Amém? Aleluia. Aleluia. Sua corrida no Senhor não é sozinha, não é triste e não é solitária. As pessoas dizem, mas não é fácil não. É difícil. Tanta tristeza, tanto desafio, tantas coisas acontecem. Me diz uma coisa, qual é a corrida que tu está correndo? Porque na corrida que o Senhor tem para a tua vida, tem paz e tem alegria. Na corrida que o Senhor tem para a tua vida, tem suporte. Ele levanta pessoas para pegar junto com você, para te ajudar. E escuta o que eu estou te dizendo. Se a corrida que você está correndo não tem paz e não tem alegria, cuidado. Ora e pergunta ao Senhor, eu estou no caminho certo? Porque às vezes a gente pode errar. A gente se esforça para acertar sempre, mas nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E nós podemos errar. A gente não pode continuar no erro. Eita, está faltando paz e alegria aqui nesse caminho. Eu estou sozinho, sofrendo. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Senhor,
onde foi que eu errei. Seja rápido, seja humilde. Seja humilde para reconhecer que errou, peça ajuda e volte para o caminho. Amém? Aleluia. Lá em Atos 20, 24, Paulo fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho da graça, do evangelho da graça de Deus. Ele diz assim: nem me importo com minha vida. Não dou valor algum, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. E na versão em inglês, na versão King James, ele diz assim: contanto que eu termine com alegria. Contanto que eu termine com alegria a minha carreira. Não é uma carreira triste, é uma carreira alegre, é uma carreira divertida. Amém? A vida de fé é uma vida divertida. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que com alegria saireis, em paz sereis guiados. É assim que a gente vive. Amém? Se não está assim, para e reavalia tudo. Aleluia. Então, o prêmio mais precioso para a gente é o prêmio pelo qual a gente está lutando. É o prêmio pelo qual a gente se acorda todo dia de manhã, que a gente se esforça, né? Que a gente, eu estou cansado, mas eu vou, porque isso é importante para mim. Eu quero conquistar esse prêmio. Qual é o prêmio que você está se esforçando todos os dias para conquistar? O que é que você colocou assim bem diante dos seus olhos? É esse o prêmio que você está se esforçando. O seu esforço mostra o que é que você está buscando. O seu esforço mostra o que é mais importante para você. O seu esforço mostra o que você está valorizando. Amém? Então, nós não podemos permitir que a carne determine os nossos valores. Nós não podemos permitir que a carne coloque o alvo diante de nós. Não, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Ser discipulado por Ele, correr a carreira que Ele tem para mim, cumprir o propósito, chegar na linha final e poder olhar para Ele e ouvir dele, servo bom e fiel. Aleluia! Então, a força de um atleta está na disciplina e no autocontrole que ele exerce sobre sua carne. Gente, não é do dia para a noite. Não é assim, agora eu decidi que minha carne vai ficar no lugar dela. É todo dia. É todo dia. É todo dia. E é isso que o atleta faz. Tem um atleta que eu estou vendo ali atrás e ele se esforça. E ele machuca o joelho. E faz uma cirurgia no joelho. E ele tem que estar lá treinando. Dói, mas ele sabe que precisa. E ele continua. E ele faz. Ele faz aquilo repetidamente, vários dias, com dor ou sem dor, chorando ou sem chorar. Ele se disciplina a isso. Ele se obriga a isso, porque não é o que o corpo quer, não é o que a carne quer, mas tem que se submeter. Gente, não é tempo mais da gente viver uma vida de qualquer jeito. Não é tempo da gente viver uma vida leviana, com leveza. Ai, meu Deus, sendo crentes medíocres, medianos, que as pessoas olham e não vê diferença nenhuma com o povo do mundo. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver diferença. As pessoas têm que olhar para você e dizer, fulano é diferente. Amém? Como um soldado, nós precisamos estar pronto para a batalha. O soldado está pronto para a batalha, para destruir coisas. Sabe o que é que ele quer? Salvar a vida das pessoas. Resgatar as pessoas. Eles entram na guerra para poder salvar pessoas. Para pegar reféns de volta. Amém? É isso que o soldado faz. Deixa eu contar uma coisa para você. O soldado não tem direito de escolher a roupa que ele vai vestir, não.
O soldado nem sequer diz se gosta do verde. Não, verde não é uma cor que eu gosto muito, não. É essa roupa, é esse o padrão, é desse jeito que você vai se vestir. É essa comida que tem para você, é aqui que você vai dormir. Não, Senhor, mas o mundo mudou. As mulheres não se vestem mais assim, os homens não se vestem mais assim. Você é soldado de um reino que existe padrões em todas as áreas, e no vestir também tem padrões. Você não deve viver de qualquer jeito. Você é um soldado que obedece. Amém? Mas o Senhor me entende. A graça, né, pastor? A graça é para você se vestir direito. A graça é para você não pecar. A graça é para você não errar. A graça é para você seguir as instruções. A graça é para você obedecer. A graça é para você fazer o que está escrito. Não sou perfeita, Patrícia. Que bom, eu também não sou. Mas eu procuro todo dia ser melhor. E corrigir o que precisa ser corrigido. Não é, para de se comparar com o outro. O outro tem uma carreira que é dele. Você tem uma carreira que é sua. O prêmio que está esperando por ele está lá. Tem prêmio para você, tem prêmio para ele. Você não precisa ficar olhando como é que ele está correndo a carreira dele. Você tem que correr a sua. O que é que vocês estão fazendo? Volte para sentar, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que eu tenho que terminar. Mas amém, a corrida do outro não é a sua corrida. Para de olhar para a vida do outro e achar que você está bem demais. Olhar para a vida do outro vai gerar duas coisas. Pode gerar orgulho e pode gerar um sentimento de inferioridade. Eu sou pequeno demais. Olha, ou então eu sou bonzão. Olha quantas coisas eu estou fazendo. Você tem que olhar para a palavra. O seu espelho é a palavra e não a vida do outro. Você tem que correr a sua carreira e deixar que o outro corra a dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Então para de olhar para a corrida do outro e presta atenção na tua. Eu vou correr porque o tempo está passando, mas... Aleluia. Eu quero falar um pouquinho do agricultor. A gente falou do soldado, que é disciplinado, que sabe o que tem que fazer e faz, que cumpre ordens, que entende sobre submissão e autoridade. Ele conhece a quem ele está servindo. Sabe, um soldado que não sabe a quem está servindo, ele fica perdido. Ele não sabe para onde ir, mas nós sabemos a quem temos servido. Amém? E sabemos para onde devemos ir. E nos esforçamos como um atleta para disciplinar a nossa carne, para fazer o que tem que fazer. Mas deixa eu falar um pouquinho para você sobre o agricultor. O agricultor, ele entende de quê? De arar a terra. Ele entende de plantar e ele entende de colher. Sabe o que é que o agricultor ele entende? Ele entende dos tempos, ele entende das estações. Ele sabe, agora eu preciso arar essa terra. Agora eu preciso plantar a semente. Ele sabe o tempo certo das coisas. Ele entende o relógio invisível do tempo. Ele sabe quando chega a hora de fazer cada coisa. Ele sabe que ele arou, que ele plantou, mas ele precisa cuidar daquela plantação. Ele precisa ficar de olho naquela plantação. Ele precisa regar aquela semente e esperar que chegue o tempo da colheita. Amém? Vocês estão vendo como cada um deles tem características diferentes que a gente precisa aprender. A coisa certa, no tempo errado, vai produzir fracasso. Ai, Patrícia, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas é o tempo certo de fazer isso? Se não for o tempo certo, vai gerar fracasso. E a gente precisa entender o tempo certo de Deus para cada coisa. Porque para cada coisa existe um tempo e um modo. Amém? Aleluia. E ele diz aqui que como fazendeiros de Deus, precisamos entender as estações do Espírito. Portanto,
Se iremos produzir uma colheita frutífera para o reino de Deus, precisamos entender e cooperar com o tempo de Deus. Somente porque você está correndo, não quer dizer que você está correndo a carreira que Deus estabeleceu para você. Se você não está correndo a carreira que Deus estabeleceu para a sua vida, olha que perigo. Você não está elegível para ganhar o prêmio que Deus determinou para aqueles que completarem a carreira. Não é porque você está correndo qualquer carreira que você está elegível para ganhar o prêmio. O prêmio é para quem se mantém no lugar certo. No lugar certo. Na carreira certa. Amém? Aleluia. Então a gente precisa aprender a agir como um soldado, né? E partir para o ataque. Avançar com a palavra e fazer o que tem que ser feito. Uma coisa sobre o atleta que eu lembrei é que por causa do tanto esforço, de tanto treinamento que ele faz, ele se torna tão bom naquilo, ele às vezes se torna autossuficiente. Eu não preciso mais de ninguém, porque eu já fiz tanto isso aqui, eu sou tão bom nisso, que eu não preciso mais de ninguém. Ei, nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Deus não nos chamou para correr sozinho. Amém? A Bíblia diz que quem se isola busca seus próprios interesses. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que entendem a importância de estar junto. O ferro afiando o ferro. Amém? Você tem coisas para me ensinar, eu tenho coisas para te ensinar. E se a gente andar junto, a gente vai crescer junto, a gente vai avançar. Amém? Aleluia. Então a gente precisa pegar características do atleta, do soldado, do fazendeiro, para poder cumprir o propósito de Deus. Porque como um soldado, eu entendo que uma missão foi me dada. A missão foi ide e fazer discípulos. Ide por todas as nações. Patrícia, mas a minha casa, a minha família, o meu bairro, a minha cidade, todas as nações. Todas as nações. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida, Deus levanta outros para cuidar dos seus. Amém? Aleluia. E como um atleta, a gente se disciplina, a gente faz o que tem que fazer, mesmo que doa. E como um agricultor, a gente planta. Porque, deixa eu te contar, todos nós fomos chamados para isso. Entenda uma coisa, no Ministério Verbo da Vida, quando se fala em missões, quando você ouvir falar missões, no Verbo da Vida, a gente está falando de missões transcultural. A gente está falando de outra cultura, povos diferentes, outra nação, tribo indígena. Amém? Todos nós fomos chamados para isso, mas de formas diferentes. Amém? Nem todo mundo vai fisicamente nesse lugar para pregar a palavra, para discipular. Mas todos nós vamos com as nossas orações e com o nosso dinheiro. Se os seus pés não vão, o seu dinheiro e a sua oração tem que ir. Se você não foi chamado para ir com os seus pés, eu estou falando de missões, certo? Outro país, outro povo. Mas todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. E fazer discípulo a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, por onde a gente anda, por onde a gente passa, a gente faz discípulos. Amém? Aleluia. Será que eu consigo? Vamos lá. Eu quero ler bem rapidinho. Lá em Atos 16:6. Para terminar, 2 textozinhos para terminar. Atos 16, versículo 6. E eu vou ler rápido, não vou esperar vocês vão ouvindo aí. Diz assim que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante.
Paulo estava fazendo uma coisa certa. Estava indo pregar a palavra. Não é? A gente não tem que pregar para todo mundo? Paulo estava indo pregar. Mas esse versículo diz que ele foi impedido pelo Senhor de pregar naquele lugar. Não é interessante? O versículo 7 diz: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo? Eu estava indo para a província da Ásia, o Senhor me impediu. Aí eu vou, não, peraí que eu vou aqui em Mísia. Aí o Senhor impediu também. Vamos lá entender essa história. Contornaram a Mísia, não, em Bitínia, né? O Senhor disse que não. Aí eles contornaram a Mísia e desceram para Troade. O versículo 9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ele entendeu: Macedônia, é para lá que Deus quer que eu vá. Amém? Deixa eu te dizer, Deus, Ele guia as pessoas para o lugar certo. O lugar não é aquele que você acha que deve ir. O lugar certo é onde Deus te guiar para estar. Então não é porque você está fazendo a coisa certa, servindo ao Senhor, cansando. Estou trabalhando muito. Estou trabalhando demais para o Senhor. Olha, sou o primeiro a chegar na igreja, sou o último a sair. Mas é isso que Deus quer para você. É essa a carreira que Ele quer que você corra. Você está fazendo a coisa certa? O Senhor tem uma direção para cada um. E a de Paulo não era esses lugares que ele estava indo. Amém? Não era a província da Ásia, nem era a Bitínia. Mas olha mesmo, ele estava correndo. E ele teve que dormir para Deus falar com ele. Ai, quantas vezes a gente está correndo e não escuta Deus falando. Porque está tão atarefado, fazendo tanta coisa, correndo, fazendo tanta coisa acontecer, que nem escuta Deus. Mas graças a Deus que Paulo, ele era um discípulo disciplinado. Ele era um discípulo que conhecia a voz do Senhor e obedecia. E ele foi-se embora para onde Deus mandou ele ir. Ele foi para Macedônia. Aí eu quero que você abra comigo agora em Filipenses 4:15. Olha o que aconteceu. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Diz assim: como vocês sabem, Filipenses é a igreja que estava lá na Macedônia. Presta atenção, Macedônia, que ele teve um sonho e ele foi lá pregar. Aí agora ele diz para os filipenses: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, mas não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Olha mesmo o que foi que esses filipenses fizeram. Recebi tudo e tenho mais que suficiente. Aquela igreja, aquele povo que o Senhor guiou Paulo para ir pregar para eles, quando ele saiu de lá, foi o povo que sustentou ele. Olha que coisa interessante. Na direção de Deus tem a provisão. Na direção de Deus tem a provisão. Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Porque ele foi para o lugar certo. Quando ele saiu de lá, esse povo estava sustentando ele. Dando mais que suficiente. Não era pouca coisa, não. Ele não disse assim: eu tenho o suficiente para viver. Não, ele disse mais que suficiente. Amém? Aí olha só. Ele diz: estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Escuta agora o versículo que a gente ama dizer. E a gente recita no nosso dia a dia. O Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu acredito que vocês já disseram, né?
Eu digo isso direto. Mas Paulo está dizendo isso para um povo que sustentou ele. Ele disse: ei, porque você mandou o que eu precisava, porque você mandou mais do que suficiente para eu viver. Que o Senhor supra cada uma das suas necessidades. Amém? No caminho que Deus tem para nós tem provisão. Tem um mundo inteiro para conquistarmos. Tem um mundo inteiro para alcançarmos. Tem um mundo inteiro para discipularmos. Mas onde é que Deus quer que eu esteja nesse contexto todo? O que é que Deus quer que eu faça nisso tudo? Tem uma carreira para você, meu irmão. E você precisa correr essa carreira. Não sair do caminho. Não ande na beirada da estrada. Ande no meio da estrada. Sem olhar para a direita nem para a esquerda. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é chegar no final da linha e encontrar com Ele esperando por você. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós somos chamados para isso. Para viver uma vida segundo Ele quer. Para cumprir o propósito. Para correr a carreira sem desfalecer. Amém? Com os olhos nele. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Nós queremos manter os olhos em você, naquilo que você tem para nós. Não queremos viver olhando para a vida do outro, o que o outro fez ou deixou de fazer, mas queremos estar com os olhos em você, cumprindo o teu propósito. Obrigado porque na nossa carreira nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos mostrar o caminho certo, para nos levantar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos manter de pé, firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui nesse lugar, por elas sendo despertadas, Senhor, despertadas naquilo que você tem para a vida delas. Eu oro para que nenhuma delas continue vivendo do mesmo jeito, mas que vivam consciente da Tua presença, consciente de que existe um prêmio soberano em Jesus e que elas corram, que elas se esforcem, que elas se disciplinem para cumprir o Teu propósito para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Se você está aqui e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te fazer esse convite. Um dia eu descobri que nem todo mundo era filho de Deus e eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Como é que nem todo mundo é filho de Deus? Mas eu descobri, lendo a Bíblia, de que era mesmo. De que nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz lá em João 1 que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você não tem certeza se você é filho de Deus ou não, eu queria fazer esse convite. Eu sei que às vezes a gente diz: mas eu já fiz essa oração. Eu acho que eu já fiz essa oração. Se você acha, mas você não tem certeza, eu quero chamar você aqui para a gente orar por você. Tem alguém? Existe uma carreira para você. Você foi criado com um propósito. Você precisa conhecer esse propósito. E você só vai conhecer esse propósito nele. Amém? Tem alguém? Amém. Então, se você já é nascido de novo, eu tenho um outro convite. Eu tenho um convite para você. Porque o Senhor tem mais para a tua vida. Existe um batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder que vai te dar um revestimento. Você vai ser revestido. Você vai ter uma habilidade, uma capacidade extra, um poder extra para correr essa carreira com firmeza. Você precisa disso. O batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você ainda não recebeu, mas você quer receber,
esse presente de Deus para a tua vida, a gente quer orar por você. Tem alguém? Não? Amém. Tem alguém que está sentindo alguma dor e quer oração para cura? Não? Todo mundo curado? Não vou perguntar de novo, porque se você acha que você não está doente, eu não vou perguntar de novo. Amém? Você é sarado e curado. Jesus morreu naquela cruz para levar também a sua dor e enfermidade. Amém, irmão. Que oração para cura? Pode orar por ele. Aleluia.